Romanos 6, versículo 10. Vamos fazer a leitura deste versículo inicialmente. Agora que vamos trabalhar desde o versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 6 de Romanos. Nós vamos somente ler o versículo 10. Romanos 6, 10. Diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, por esse tempo que nós vamos ter na Tua Palavra. Que o Senhor nos permita, por Tua graça, entender, Senhor, não só entender palavras, mas entender o que é necessário para a transformação dos nossos corações. Eu rogo por isso, Deus, pela minha vida, pela vida de todos os que vão ouvir, que seja para a Tua glória, Tua honra, que realmente, Deus, estejamos mortos para o pecado e vivos para Ti. Essa é a nossa oração, nosso desejo nesta manhã de domingo, no nome de Cristo. Amém. Os dias antes dessa semana considerada santa, embora que toda semana é santa, todo dia é santo, deve ser santo na vida do cristão, que se comemora a Páscoa, ou para nós a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu vi duas cenas que nos levam a refletir sobre o que as pessoas pensam acerca da ressurreição ou da Páscoa, desse tempo, dessa semana que nós estamos passando. A primeira cena, eu estava indo para o açougue comprar carne, e o açougue praticamente estava vazio, enquanto do lado do açougue tinha uma peixaria e as pessoas estavam lá enfileiradas, esperando o momento certo de comprar o seu peixe, esperando a próxima remessa de peixe. A segunda cena foi que eu estava nas lojas americanas para fazer uma compra de algo que eu precisava, e eu quase não consegui entrar nas americanas ali de Madureira, porque as pessoas estavam dentro daquela loja, empurrando umas às outras, enfileiradas ali naquela muvuca, como a gente fala, para poder comprar ovos de Páscoa a 6 vezes no cartão. Maravilha, um ovo de Páscoa é 50, 60 reais, 6 vezes no cartão você paga até setembro, Então, maravilha, 10 reais no mês ali não pesa tanto, Mas, observando essas duas cenas, irmãos, eu refleti como as pessoas tratam essa data, como todas as outras importantes dentro do cristianismo. Primeiro, há algumas pessoas que tratam apenas como um rito de abstenções. Eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, eu não vou fazer aquilo outro. Isso é o feriado, ou é a Semana Santa para eles. Mas para outras pessoas é mais um momento divertido, no qual vamos comprar e vamos comer chocolates em até 6 vezes no cartão. Felizmente, irmãos, a maioria das pessoas, ano após ano, farão isso, continuarão fazendo isso. Mas isso não tem nada a ver com a ressurreição ou com a Páscoa cristã, no qual nós comemoramos. Sem serem confrontadas e transformadas pelo verdadeiro significado da ressurreição de Jesus Cristo, essas pessoas continuarão a fazer as mesmas coisas, os mesmos ritos. E nós podemos estar caindo nisso também, talvez de outra forma, levando essa data não com a sua devida importância, ou os dias que sucedem a ela, ou todos os dias da nossa vida com uma devida importância, como se todo dia Cristo é o nosso Senhor que foi ressuscitado. O que adianta comer peixe, mas viver na carne? O que adianta comer do doce do chocolate, mas viver amargurado nos pecados? Não adianta nada. Tudo que fazem não vale de nada e não mudam a sua condição espiritual, no qual se encontram aprisionados
em seus próprios pecados. E esse é o questionamento exatamente que Paulo faz em Romanos capítulo 6, versículo 1. Paulo aqui está fazendo uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que nela já está contida a resposta, né? Romanos 6, versículo 1 vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais? Ou para que a graça mais abunde? Em outras palavras, Paulo está falando: vocês esperam que Deus continue sendo gracioso com vocês, se vocês continuam pecando contra Ele? Paulo aqui, irmãos, está, claro, se referindo aos irmãos ali em Roma, né? Aqueles irmãos em Roma, eles já entendiam o significado da ressurreição, eles já tinham Cristo como o Salvador das suas vidas, mas eles continuavam vivendo de qualquer forma para eles, achando que Deus não lhes traria qualquer disciplina, mas que Deus seria tão misericordioso com eles que eles poderiam continuar pecando e pecando e pecando, que Deus ainda seria gracioso para com a vida deles. Mas também esse questionamento de Paulo é válido para toda e qualquer pessoa que hoje continua vivendo do jeito como pensa, né? Na nulidade dos seus pecados, e fazem seus ritos religiosos e pensam que são cristãos por causa disso, porque fazem seus ritos religiosos, e no fim das contas imaginam que Deus vai perdoá-las e que vai ser gracioso com elas, mesmo elas não querendo saber de Deus, mesmo elas não tentando entender o que Deus quer da vida delas, mesmo elas não buscando a Deus, não entendendo dessa graça, preferindo outras coisas a não ser Deus. E a resposta de Paulo está no versículo 2, embora que a pergunta é retórica, mas ele vai responder. Ele vai dizer no versículo 2 de Romanos 6: de modo nenhum permaneceremos no pecado para que a graça mais abunde, de modo nenhum. E aí ele vai dizer para aqueles irmãos: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E esta reflexão de Paulo, Paulo afirma que todo cristão já morreu para o pecado, ou seja, ele já não mais vive na prática deliberada ou constante do pecado. Não quer dizer que ele não deixou de pecar, mas é que ele não continua, é que o pecado não atrai a ele como se fosse algo que é um deleite na vida dele, porque aquilo já não mais é, já não satisfaz, como eu falei, já não é um deleite, apesar de que todos nós, todos os dias somos tentados pelo pecado. O cristão, na verdade, sente aversão ao seu pecado. Ele não oculta, ele não trata como uma normalidade. Ele sente dor, ele sente arrependimento, ele sente lamento porque ele pecou, porque na verdade ele já morreu para o pecado. Se o cristão não sente isso, ele precisa rever se realmente está na fé, como Paulo diz. Ou seja, o pecado já não faz parte da sua vida. Já deixou um pus crescer na sua pele, no dedão do pé, naquela cutículazinha que você está cortando, aí você sai sangue, aí inflama e fica aquele pus. O pecado é esse pus. Dói, que você não quer no seu corpo até que você decide furar com uma agulha, né? Sair aquilo tudo. Já não mais você sente aquela dor, ou joga um remédio, seja o que for. É isso o pecado na vida do cristão. Mas agora esse cristão que é averso ao pecado, ele possui uma nova vida, uma maravilhosa vida. Ele ama a Deus, ele tem prazer e vive para Deus. E isso tudo se dá porque algo marcante ocorreu na sua vida que tem tudo a ver com os fatos e os acontecimentos que se comemoram nessa semana, né? Que se comemoram nessa semana. Logo, a vida do cristão, ela está ligada diretamente à obra de redenção do Senhor Jesus Cristo. Porque nessa semana que é comemorado exatamente isso. Não é comemorado um ritual de abstenções. Não é comemorado o período da Páscoa que traz ovos de chocolate às 6 vezes no cartão.
mas é comemorado aquele que não tinha nenhuma obrigação de descer a este mundo e salvar pecadores que não tinham qualquer direito de receber a vida dele. É isso que é comemorado. Logo, a vida do cristão está ligada diretamente à obra de redenção do Senhor Jesus Cristo, e é o que Paulo deseja apresentar. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, e Paulo aqui vai nos mostrar em Romanos 6, a partir do verso 3 até o versículo 14, exatamente como isso é identificado na obra redentora de Cristo, naquilo que Cristo fez, como essa situação de mortos para o pecado e vivos para Deus é identificada dentro daquilo que aconteceu com Cristo. Ele vai nos apresentar 3 fatos marcantes aqui da obra de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, que apontam para essa representação em nossas vidas. E a primeira é a crucificação. Versículo 3 vai nos dizer o seguinte: ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Claro, Paulo aqui vai falar sobre batismo, mas não tem nada a ver com o batismo nas águas que a gente conhece. O batismo aqui é o outro, né? O batismo que Paulo fala aqui é o batismo do Espírito, que é a conversão, a salvação. Ora, vocês que porventura creram em Jesus Cristo, que foram batizados em Cristo através do Espírito Santo, vocês têm que lembrar também que vocês foram batizados na sua morte. Ou seja, o que significa batizados na morte de Cristo? Batizado na morte de Cristo significa exatamente cruz, crucificação. O que Paulo quer dizer aqui é que todos nós estávamos lá na crucificação. Estávamos representados lá em Jesus Cristo na nossa crucificação, na crucificação dele, que foi para nós. E no versículo 6, nós temos esse entendimento quando ele fala de, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o batismo na morte, o que é a morte? A morte é a destruição da vida. Do ponto de vista humano, né? Quando você morre, não tem mais vida aqui, né? Mas Paulo está colocando exatamente o batismo na sua morte como o fato da crucificação de Cristo, que nós estávamos lá. Ou seja, quando o Senhor Jesus morreu, não era apenas o seu corpo morrendo fisicamente, mas era o nosso corpo de pecado, né, que estava lá no sentido espiritual, morrendo também. Éramos nós lá também, morrendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, Jesus Cristo, estava na cruz morrendo, mas também o nosso velho homem, a vida de pecado, também estava lá sendo destruída, né, sendo aniquilada, morta, mortificada. Ou seja, nosso batismo na morte de Jesus Cristo resultou na nossa morte para o pecado. É isso que Paulo quer nos levar a entender. Assim, nós estávamos lá na crucificação, representados em Cristo naquele duro castigo, para que não possamos mais ser escravos do pecado. O verdadeiro cristão foi liberto da servidão do pecado, porque Jesus morreu para ele. Nós morremos também para o pecado. No versículo 7, Paulo vai nos dizer: porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ou seja, quem morreu para o pecado não está mais subjugado, não está mais dependente ou condenado por causa dessa escravidão que o pecado coloca. Logo, a crucificação de Cristo aqui representa não somente a morte de Cristo física, né? Mas representa a morte para o pecado, que nos liberta da sentença de morte do pecado. É isso que Paulo quer nos mostrar aqui. Mas só que Cristo não morreu, né? Cristo não foi só crucificado e morreu, mas a sequência dos acontecimentos é que ele foi crucificado e ele foi sepultado. Antes de ser ressuscitado, foi sepultado.
E Paulo vai trazer isso daqui também como uma reputação para a nossa vida cristã. Então, o segundo fato marcante aí dentro da obra de redenção foi o seu sepultamento. Versículo 4, a parte inicial do versículo 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Além da crucificação, esse é o outro evento dentro da obra redentora de Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele. Colossenses 2,13 vai nos dizer a mesma coisa. Paulo parece que vai fazer um copia e cola, né? De uma carta para outra. Ele vai dizer lá em Colossenses 2,12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Estávamos lá juntamente com ele no batismo. Ou seja, quando Cristo ele foi retirado da cruz, ele foi envolto em panos, depois ele foi embalsamado, depois ele foi colocado naquela tumba. Nós estávamos lá também. Paulo está dizendo que nós fomos sepultados com ele na sua morte. O Senhor passou 3 dias no sepulcro. Foi 3 dias. E depois ele ressuscitou. E no judaísmo, se alguém passa 3 dias dentro de um sepulcro, é atestado que de fato a pessoa morreu. Porque eles têm que esperar 3 dias para poder confirmar realmente que a pessoa morreu. Realmente. Passou 3 dias, realmente. É impossível alguém voltar de 3 dias, né, na concepção deles. E de certa maneira, isso é interessante, porque do ponto de vista médico, da medicina, é a partir do 3º dia, quando alguém morre, que o seu corpo começa a se decompor. Que as células realmente, ainda quando a pessoa morre, as células ainda estão ali funcionando, algumas continuam funcionando, até o ponto em que perde, não tem mais o sangue, não tem mais a vida rodando, então aquilo vai cessando. E o corpo, por não estar funcionando, vai fazendo o quê? Se decompondo. Então 3 dias é esse prazo máximo da decomposição. É tanto que isso é visto, é relatado ali em João 11, versículo 39, quando Jesus ele vai chegar perto de onde Lázaro estava enterrado, aliás, sepultado, e ele ordena que se deva tirar a pedra. E aí Marta, a irmã de Lázaro, vai dizer o seguinte: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, é nítido, é visível isso, exatamente esse estado de decomposição. E isso que é o sepultamento. O que é o sepultamento? O sepultamento é o ato de comprovação de que não há mais vida. A prova incontestável de que alguém morreu e já não mais pode conviver com os vivos. É impossível pegarmos um morto e colocarmos do nosso lado. Nós vamos sentir aversão a isso. É isso que é o sepultamento. O sepultamento é aquela pessoa querida, né, que você tanto amou, mas quando ela morre você não quer ficar perto dela. Porque exatamente é o distanciamento entre os vivos e os mortos. É isso que é o sepultamento. O distanciamento entre os vivos e os mortos. No sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo, representou exatamente o fato de que não estamos mais entre aqueles que vivem pecando. Porque nós já morremos. Já morremos. Não podemos mais conviver com o pecado, porque fomos sepultados para ele. O pecado para nós fede, porque não mais é agradável a nossa nova condição de vida. O sepultamento de Cristo representa exatamente essa decomposição do nosso velho homem. Cristo ficou só 3 dias, mas o nosso sepultamento é por uma vida inteira no pecado. Nós não queremos o velho homem. Jogamos para lá o velho homem. Ele está se decompondo, enquanto um novo homem está sendo reconstruído em nós. Homem e mulher, pode ser. Uma nova mulher está sendo reconstruída nas irmãs. E um novo homem está sendo reconstruído nos irmãos. E o último dos fatos da obra redentora, aí sim nós temos a ressurreição. Versículo 4, a
parte B desse versículo vai dizer: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se de um lado temos a dor da crucificação e a repulsa pelo sepultamento, né, que são coisas fortes, do outro nós temos uma bela representação que diz respeito à nossa identificação com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa ressurreição. A crucificação, a morte e o sepultamento de Cristo seriam inúteis se houvesse ou se não houvesse a obra redentora da ressurreição, como nós bem sabemos que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Jesus Cristo ressuscitou como havia predito, lá em Lucas 9, 22. Ele vai dizer o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Isso você encontra também nos livros de Mateus, Lucas, Marcos, né? Isso exatamente aconteceu. A ressurreição de Jesus foi registrada em Mateus 28, 5 a 6. Quando chega ali as mulheres para poder ver se Jesus estava lá no túmulo, para trazer ervas para poder embalsamar o corpo de Cristo, né? Como era o costume daquela época. E lá vai ser dito o seguinte para elas: vai aparecer um varão e vai dizer para elas: não tem mais, Mateus 28, 5 a 6, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Que situação, que cena, né? Que maravilhosa. Talvez de todo o ministério de Cristo, talvez seria a cena que eu mais queria estar presente e ver. Ia ser como aquelas mulheres naquele momento, de poder vislumbrar a beleza da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo confirmou que realmente Ele era Deus, o Deus verdadeiro, o enviado como Filho do Deus Pai, o Cordeiro de Deus, o Messias, que veio trazer a redenção. Esse evento provou que a morte não poderia reter a Cristo, porque Ele não tinha pecado, e também era um sacrifício válido para o pagamento de todos os nossos pecados. Mostrou também que Cristo não é uma farsa, mas é uma realidade. Isso tudo a ressurreição prova. Isso tudo é atestado na ressurreição. Além disso, nos versículos 5, 8 e 9 de Romanos 6, como nós vamos ler, Paulo nos mostra que a ressurreição de Cristo é também uma promessa de que um dia não mais morreremos. De que mesmo que morramos, Ele vai nos ressuscitar. Que não ficaremos na morte, porque Cristo venceu a morte e nós também venceremos. O versículo 5 vai dizer o seguinte: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, não fomos crucificados com Ele na semelhança da morte dele, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. E os versos de 8 a 9 vai dizer: ora, se já morremos com Cristo, temos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Se a morte não teve domínio sobre Cristo, que nos garantiu a promessa da vida, a morte também já não tem domínio sobre nós. Embora que vamos talvez passar pela morte ou ver a Cristo em sua vinda, quem sabe? Mas a questão é, independente do que aconteça, eu vou viver. A morte não é um fim para o cristão. A morte é o começo, de fato, da vida real e verdadeira de um cristão. A ressurreição para nós ainda não aconteceu, mas acontecerá, porque Jesus ressuscitou. Mas o interessante, irmãos, é que Paulo, se a gente parasse aqui nas promessas da ressurreição, que nós acabamos de ver, comprova que Cristo é o Senhor, que nós não vamos morrer porque Ele ressuscitou, e por aí vai. Mas Paulo ainda dá uma outra promessa maravilhosa para nós.
Apesar disso significar, dessa ressurreição, significar isso tudo, a realidade da ressurreição não se faz presente no futuro para nós, mas se faz presente agora em nossa vida. Ela está representada exatamente na nova vida, quando Paulo fala aí no versículo 4, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Note que o versículo não está assim como Cristo foi ressuscitado, nós andaremos em novidade de vida. Vai ser no futuro que vocês vão andar em novidade de vida. Que aí poderia dar margem, para a gente, então se é no futuro que eu vou andar em novidade de vida, então vou viver do jeito que eu quero. Aqui ele está falando, para que Cristo, como foi ressuscitado, assim também nós andemos hoje em novidade de vida, essa nova vida. Ou seja, a ressurreição de Cristo representa a nova vida que o cristão tem após ser morto e sepultado para o pecado. E é por isso que nos versículos 10 e 11 ele vai dizer o seguinte: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, nós morremos de uma vez para sempre para o pecado, para esse velho homem que está se decompondo agora, A morte não é assim, eu estou morrendo, Você pode até falar, eu estou morrendo, mas até quando você fala que está morrendo, você está vivo. Você não morreu. A morte é um ponto. A morte é um momento. A morte não é assim. A morte é um ponto. Embora que na vida do cristão, nós vamos se despindo do velho homem, morrendo, mortificando, a nossa vida. Mas a morte é um ponto. Mas ela começa, ela lhe bateu, acabou. Assim também somos nós com relação a esse pecado, a essa vida de pecado. Já morremos para ele. Agora nós estamos com uma nova vida. E essa nova vida, claro, nós temos que nos despir, tirar o velho homem. Ele tem que ser destruído. Mas ainda assim, é um momento a morte. Por isso que Paulo fala aqui: porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E a palavra interessante aqui dentro desses versículos, está ali no versículo 11, considerai-vos. Considerai-vos. A palavra considerai-vos aqui, o que é fazer uma consideração? A gente já, você é meu considerado, Você é a mesma coisa de dizer o quê? Você tem valor para mim. Você é alguém que eu me importo com você, eu considero você. Realmente você tem uma relevância. E Paulo quer trazer exatamente esse sentido, que eu tenho que olhar para a morte para o pecado na minha vida e o fato de que agora eu estou vivo para Deus como aquilo que é importante para mim. Minha vida é exatamente essa. Eu morri para o pecado, eu estou vivo para Deus. E isso deve ter sentido, deve ter valor, porque eu não vou conseguir viver uma vida para Deus se eu não der importância a esse fato, de que o pecado já não tem mais domínio sobre mim, de que Deus me deu tudo e todas as capacitações como um cristão para poder vencer o pecado na minha vida. Mas se eu não considero isso como importante, eu vou estar sempre fazendo o quê? Vivendo, não para Deus, mas querendo voltar, para aquela sepultura, voltar para aquela vida. E sempre eu vou me achar seguro, insatisfeito, vazio. Por quê? Porque você não está considerando que a sua vida para Deus é mais importante do que a vida que você acha, que deseja ou que quer viver. O Wisby, ele vai dizer: Paulo não diz a seus leitores para sentirem como se estivessem mortos para o pecado e vivos para Deus, mas sim para agirem como mortos para o pecado, vivos para Deus. Tem outro sentido. Às vezes a gente está só sentindo: eu sinto que Deus me salvou, eu sinto que eu sou uma nova, eu sinto. Mas a questão é, tudo bem, você pode até sentir, eu sinto, eu sei que Deus me salvou, eu sinto isso na minha vida. Mas a questão é, como isso é concretizado?
como isso de fato é evidente? Quando eu não somente sinto, mas quando as minhas ações, elas refletem exatamente que eu morri para o pecado e que agora eu vivo para Deus. É outra história, é um outro patamar. Viver para Deus é uma ação diária, do qual o Senhor capacitou a todo cristão que se submete ao seu Senhor. É isso que é viver para Deus. Não mais somos escravos do pecado, mas nós somos o quê? Livres, né? Livres para quê? Para servir a Deus. Somos livres para servir a Deus, mas nos submetendo ao seu senhorio. Vivos para Deus é o mesmo que vivos para tudo que Deus quer de mim, em mim, por mim e através de mim. O que Deus quer de mim? O que Deus quer em mim? O que Deus quer por mim? E o que Deus quer através de mim? Essa é a pergunta daquele que está vivo para Deus. A pergunta daquele que está vivo para Deus é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor já me sepultou, eu já morri contigo. Agora também, Senhor, eu já fui sepultado junto contigo, mas agora, Senhor, eu estou vivo para Ti. Eu não mais sirvo o pecado, eu não mais pergunto ao pecado o que o pecado quer. Eu não mais pergunto à minha carne o que a minha carne quer. Mas eu pergunto a Ti o que o Senhor quer de mim. Isso é ação, Deus. Isso é ação. Vivo para aquele que é o meu dono, que me tirou da escravidão do pecado para uma vida ao seu lado. A ressurreição de Cristo representa que fomos levantados para um novo estilo de vida. Não mais focados no que achamos, mas no que Deus quer de nós. E Paulo, ele vai terminar os versículos de 12 a 14 dizendo o seguinte: depois que ele mostra toda essa representação que a crucificação, o sepultamento e a ressurreição tem para nós como crentes de identificação para a nossa vida, Paulo ele vai dizer para aqueles irmãos: portanto, irmãos, olha, ao observar tudo isso, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, vós e vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo olha para aquela situação toda, né? Eu fui crucificado, eu fui sepultado, eu fui ressuscitado, e agora essa nova vida eu não mais sirvo, o meu corpo não mais serve ao pecado, como instrumento para fazer aquilo que é mal. Mas agora ele está apontado para o que Deus quer, como instrumentos para Deus, porque o pecado não tem domínio sobre nós. Não viva como se o pecado ainda tivesse domínio sobre você, como escravo dele, ao ponto de perder em vista a maravilhosa vida que o Senhor nos concede hoje, pela sua ressurreição que aconteceu lá atrás. Mas utilize, irmãos, essa nova vida para serem instrumentos de Deus, para fazer aquilo que é justo. Eu morri para o pecado, mas agora eu estou vivo para Deus. Estou vivo. Para que esse Deus nos utilize naquilo que lhe agrada. Para você, talvez, que ainda não tem passado por essa experiência maravilhosa da salvação, da obra redentora de Cristo, que ainda precisa ser crucificado, que precisa ser sepultado do seu pecado, que precisa se levantar e ressurgir em nova vida para Cristo. Esse é o momento. Esse é o momento de você refletir como anda a sua vida, como anda o seu coração. Saiba que pior do que a morte para o pecado é a morte da condenação eterna. Se você sente que o seu pecado é algo que você não quer abandonar,
você não deseja abandonar, tema. Porque um dia, talvez, você vai querer abandonar, mas você não vai poder mais abandonar. Porque já não vai haver mais esperança. Já não vai haver mais meios de alguém te resgatar, de alguém te sepultar para o pecado e de alguém te dar uma nova vida, como o Senhor Jesus Cristo está te fazendo agora. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos por Romanos 6, por essa palavra que o Senhor colocou aqui através do apóstolo Paulo, que nos chama, Deus, a refletir sobre a importância dessa nova vida. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e ressurgiu para que isso fosse uma identidade em nossa vida por nós, para que assim como Ele foi crucificado, possamos ser mortos, crucificados para o pecado. Assim como Ele foi sepultado, nosso corpo de pecado também seja colocado de lado. E assim como Ele ressurgiu, que nós hoje venhamos, Deus, a dar valor a essa nova vida, esse ressurgimento que o Senhor nos deu através da nossa salvação. Também sei com aqueles que ainda não experimentaram, Deus, esse privilégio dessas promessas. Que eles também possam ser representados em Ti, através de Ti. Quando creem, confessarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrependerem dos seus pecados. E agradecemos, Deus, porque Cristo morreu por nós, nossa viva esperança. Um dia estaremos contigo, não mais, Senhor. Teremos a presença desse pecado que nos assedia e que tanto enfraquece o nosso coração. Mas pelo contrário, o Senhor possa nos dar hoje o renascimento, o ressurgimento dessa viva esperança, para que o nosso coração se encha de alegria e viva para Ti, Deus, e não para nós mesmos. Oramos a Ti em nome de Cristo. Amém.